Podes crer com José Fidalgo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio desta quarta temporada, cujo tema genérico é Já Nada Faz Sentido. O que é que continua hoje a não fazer sentido? O tema sobre divórcio. A maioria dos cristãos e também no meio religioso, o divórcio é visto como um ato de pecado. Infelizmente é assim que ele é visto. Mas quero-vos dizer que, acima de tudo, o divórcio é uma ferramenta jurídica. É uma ferramenta jurídica. Quando nós lemos, por exemplo, o Velho Testamento, e vou pegar num exemplo de um versículo bastante conhecido, Malaquias capítulo 2, versículo 16, onde diz que Deus abomina o repúdio e também aquele que encobre a violência. Na verdade, Deus abomina a prática da violência e também a prática do encobrimento da violência, assim como também abomina o repúdio. E repudiar não é a mesma coisa que divórcio. O divórcio, como eu disse, é uma ferramenta jurídica. E quando lemos Mateus 19, quando os fariseus interrogaram Jesus Cristo acerca do repúdio, porque o assunto é o repúdio, e eles perguntaram a Jesus, é lícito que o homem possa repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus lembrou as Escrituras também, o que está escrito acerca daquilo que é a vontade de Deus, o princípio de tudo, diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. E aquilo que Deus juntou, o homem não deveria separar. Não deveria separar. A única coisa que poderia separar é apenas a morte. Mas infelizmente, por causa da dureza do coração dos homens, foi permitido naquele tempo por Moisés a chamada carta de divórcio, que é um outro assunto. Repúdio é uma coisa, carta de divórcio é outra. E a carta de divórcio tem um princípio, que é colocar fim a um relacionamento tóxico. Na verdade é isso. E o que é um relacionamento tóxico? Bem, Malaquias fala disso. Lá o versículo de Malaquias que eu citei há pouco fala disso. Que é a violência, o encobrimento da violência e o ato de repudiar. Esse ato de repudiar e o ato de violência tem que ter um fim. Não é possível continuar sem um fim, porque normalmente corre-se o risco de ter um fim trágico, que é o que acontece nos dias de hoje. Pense lá um pouco. Todos os anos aumentam os homicídios na família, dentro dos relacionamentos conjugais, dentro do casamento. Não só mulheres são assassinadas, mas até homens agora sofrem de violência e também alguns são assassinados pelas suas próprias mulheres. Isto está a acontecer em Portugal e em todo o mundo. Este tipo de relacionamento que os casais têm atualmente, que levam ao ponto de acabar com a vida do outro, é algo que, antes que aconteça a tragédia, tem que ter um fim. Porque senão continuamos a permitir que as injustiças sejam praticadas. E se não tiver um fim, a tragédia normalmente é o fim. E para que não chegamos a esse fim, então o divórcio é essa ferramenta jurídica que liberta tanto o homem como a mulher para estarem livres, para continuarem com a sua vida e também estarem livres, não só livres desse relacionamento, mas livres, se quiserem, constituir um novo relacionamento ou um novo matrimónio.
No tempo, por exemplo, da lei de Moisés, no tempo de Moisés, o homem que praticasse repúdio estava a permitir que a mulher se colocasse numa situação de absoluto abandono, vulnerabilidade, de uma situação de fragilidade, ao ponto de que ela ficava sem qualquer tipo de apoio. E é isso que Deus repugna, é isso que Deus condena, é isso que Deus abomina, o modo como os homens tratavam as suas mulheres. E hoje continua a ser o mesmo princípio. O modo como tanto homem como mulher tratam um ao outro, esse modo tóxico como hoje a sociedade infelizmente se trata, é isso que é, digamos assim, condenado. Isso é que é pecado. Porque o ato do divórcio não é pecado. O divórcio é uma ferramenta jurídica apenas. E por isso, quem atualmente está divorciado é porque colocou fim, creio eu, e espero que sim, a um relacionamento de facto tóxico. E digo isto porque também não é justo que a pessoa se divorcie por qualquer motivo. Porque nós sabemos que há pessoas, porque qualquer coisinha se divorcia. Qualquer coisinha é motivo de divórcio. Bem, se a pessoa age assim na vida, e há casos que eu pessoalmente até conheço, que já vão no 3º casamento, 4º casamento, eu não estou a querer ridicularizar, mas se por qualquer motivo a pessoa está sempre a divorciar-se, é porque há alguma coisa está errada com essa pessoa. Ai não, é as mulheres com quem eu me relaciono, elas é que estão erradas. Ou os homens com quem eu me relaciono, eles é que estão errados. Não. Se há uma reincidência constante na questão do divórcio, é porque alguma coisa está errada consigo mesmo. E desculpa a minha sinceridade. Agora, nós estamos a falar de casos em que as pessoas lutam pelo seu casamento, lutam para que haja harmonia, lutam para que haja uma união saudável, um relacionamento saudável, mas que não conseguem por qualquer motivo e que esse relacionamento está a entrar num caminho de grande ebulição, de grande explosão, ao ponto de se tratarem mal, ao ponto de repudiarem-se de uma maneira quase odiosa. Então, se não houver uma mudança, uma transformação, se nós não permitirmos que a palavra de Deus possa transformar esses corações, por mais que você tente e as coisas não estão a mudar, antes que chegue a uma tragédia, então nós temos uma ferramenta jurídica que é o divórcio para colocar fim a esse relacionamento, para que de facto ambos possam ficar livres e refazerem a sua vida como entenderem. Há muitos que entendem que não querem casar com mais ninguém. E até, de facto, as Escrituras encorajam a que a pessoa assim possa viver, a não se relacionar ou a não querer mais ninguém na vida. E se a pessoa, de facto, vive bem assim, sem se casar novamente, então, olhe, permaneça assim. Agora, se você realmente quer se relacionar com outra pessoa, então você está livre para casar novamente. É isso que o divórcio faz. É apenas uma ferramenta jurídica. Agora, o ato de repudiar, o ato de violência, o ato de encobrir a violência, isso sim é que é pecado. Isso sim é pecado. Eu vou
vou ser muito aberto ainda vou dizer mais o seguinte, e não me levem a mal. A vítima de violência que se recusa a denunciar aquele que é praticante dessa violência, não deveria recusar-se, mas sim denunciar, sim. Lá está o que a palavra de Deus diz. Não vamos encobrir, não vamos encobrir a violência, mas vamos expor. Vamos expor. Em Portugal a lei considera um crime público. Então precisamos de expor o violador. Temos que expor quem pratica atos de violência, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, seja de que tipo for. Isso tem que ser exposto. Não deve ser encobrido. E se você não tem coragem para o fazer, procure ajuda. Existem associações que podem ajudar essas pessoas. Procure ajuda. Para que não cheguemos ao ponto de uma tragédia. E que essa tragédia ponha fim a uma vida. Que não permitamos que isso continue assim. Eu estou-vos a falar sobre este assunto também porque, infelizmente, as igrejas, de modo geral, a religião, olha para o divórcio como um pecado mortal. Olha para o divorciado como um excomungado. Olha para o divorciado como alguém que agora está a viver em adultério. Dá a sensação que Deus não gosta mais do divorciado, que Deus não ama o divorciado. E isso não é verdade. Porque volto a repetir-me. O divórcio em si não é pecado. O divórcio é uma ferramenta jurídica. Agora, o ato de repudiar, o ato do encobrimento, o ato da violência, isso é que Deus abomina. Espero que tenha sido útil. Deus abençoe, fique bem, até o próximo episódio.